que você orasse, por favor, mais uma vez. Pai, há tantas pessoas que estão nos acompanhando neste momento e nós oramos para que cada pessoa que está nos acompanhando agora seja alvo da Tua bênção, seja alvo da sabedoria de Deus através da palavra ministrada nesta noite. Que o Senhor se manifeste de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus seja louvado. Os irmãos aqui do templo podem se assentar. Muito bem. Nós já estamos falando hoje, pelo terceiro domingo, a respeito do Espírito Santo. E hoje nós queremos, com a graça de Deus, falar sobre o Espírito Santo e a nova vida em Cristo. O Espírito Santo, ele é Deus, né? E como tal, ele tem as suas multiformas de sabedoria. E uma das formas que o Espírito Santo age, que o Espírito Santo atua, é gerando a vida de Deus no coração das pessoas. Então hoje nós queremos falar sobre esse tema, o Espírito Santo e a nova vida em Cristo, porque na verdade esta é a proposta do Evangelho, né? Gerar uma nova vida, a vida de Cristo no coração do ser humano. Quero tomar como base o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 8, Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 8. O Senhor Jesus, conversando com Nicodemos, explicando a respeito do Espírito Santo, do novo nascimento, ele diz no versículo 8 do capítulo 3 do Evangelho de João: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Repetindo, o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Louvado seja Deus. Então Jesus está em uma conversa com Nicodemos, não é? Explicando sobre o novo nascimento. E Nicodemos tem algumas dificuldades de entender o processo do novo nascimento, tem uma dificuldade de entender a vida que o Espírito Santo gera no coração do ser humano, porque ele não tinha um entendimento sobre o Espírito Santo. Então Jesus explica: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Veja que Jesus fala aqui sobre o Espírito Santo, fala sobre a obra do Espírito Santo, que é o novo nascimento. A linguagem usada por Jesus para explicar a ação do Espírito Santo é uma linguagem simples, porém ele a usa de forma simbólica para facilitar a compreensão dos seus ouvintes. E quando ele fala sobre o vento, que ninguém sabe de onde vem nem para onde vai, evidentemente ele estava falando de um fenômeno desconhecido, porque para o judeu, não é, a vida religiosa dele estava baseada nas leis, nos escritos. E agora falar sobre a vida de Deus como sendo simbolizada, a vida do Espírito Santo como o vento, é uma linguagem um tanto quanto difícil. A palavra vento, tanto no hebraico, que é o termo ruá, quanto no grego, que é o termo pneuma, tem o sentido de espírito. Então a palavra ruá, sopro, no hebraico, ou a palavra pneuma, no grego, tem o sentido de espírito, de sopro. Então, quando Jesus usa a palavra vento, ele está usando uma linguagem que o judeu compreende. Só que, para aquilo que Deus fala, nem sempre nós podemos tomar no sentido literal, porque Deus tem a sua linguagem, a forma como Deus fala. Uma pessoa pode ter os sinais que caracterizam a presença do Espírito Santo em sua vida, porém ninguém poderá
ver o Espírito Santo, nem tampouco controlá-lo. É a conclusão que nós chegamos baseado nesse versículo. Porque Jesus disse que o Espírito Santo ele é como o vento, e nós não vemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Só que ele gera uma vida, louvado seja Deus. Não se pode tocar no Espírito Santo, não se pode ver o Espírito Santo, porém a sua obra, o seu agir é notório, pode-se perceber a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, louvado seja o Senhor. E assim como Jesus tomou a forma humana e veio habitar entre nós a fim de consumar a obra da redenção da humanidade, o Espírito Santo, que é Deus, também veio cooperar com o Filho para consolidar a obra da redenção na vida de todo aquele que reconhece e confessa Jesus como o seu Senhor. Aleluia! Então Jesus veio como Salvador. Jesus tomou a forma humana para nos representar. E agora vem o Espírito Santo, que é Deus, para consolidar a obra da salvação, a obra da transformação na vida do ser humano. Jesus deu uma clara indicação de que a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa é semelhante à ação do vento. E é interessante que em alguns lugares onde venta-se mais, a gente percebe algumas pessoas que às vezes param para sentir aquela brisa, né? Quando a gente vai, por exemplo, para o litoral, onde venta, a gente para e sente aquela brisa maravilhosa. Então Jesus falou que o Espírito Santo na vida de uma pessoa é semelhante à ação do vento. Isto é, ninguém sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Em outras palavras, o trabalho do Espírito Santo na vida de uma pessoa é algo extraordinário e sobrenatural. De certa forma, só a pessoa sente. Porém, a evidência do Espírito Santo pode ser percebida por outras pessoas. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo ele tem a missão de gerar uma nova vida no espírito do homem. Louvado seja o nome do Senhor. Uma das missões do Espírito Santo, entre tantas que ele tem, é gerar a vida no espírito humano. Então quero dizer para você que você é um espírito, que antes de você fecundar no ventre da sua mãe, você estava em Deus. E no momento da fecundação, Deus soprou o seu espírito, que estava em Deus. Então a vida, o que deu mobilidade às suas juntas, aos seus ossos, ao seu ser, veio de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele vai gerar no espírito humano uma nova vida. Porque nós vamos ver que a condição do espírito humano é uma condição deplorável. Então Deus, pela sua graça, resolveu nos salvar. Resolveu, pelo Espírito, através de Jesus Cristo como Salvador, transformar esse estado em que o ser humano estava, em que nós estávamos. O homem é um espírito, e a nova vida em Cristo é o trabalho do Espírito Santo na vida do homem. Louvado seja Deus. O Espírito Santo ele vai trabalhar no espírito do homem para gerar uma nova vida. Então, explicando aqui, talvez não tenha ficado claro. Quando você foi fecundado no ventre da sua mãe, Deus soprou o espírito de vida em você. Você nasceu, mas vindo da natureza adâmica, por causa do pecado, o seu espírito está em um estado que nós vamos falar daqui a pouco.
e você cresceu, e ao crescer, ao viver naturalmente, você pecou, contaminou o seu espírito. E agora Jesus vem, morre na cruz do Calvário por você e por mim. E Deus então envia agora o Espírito Santo, que é Deus, já não é mais o sopro de Deus, é o próprio Deus, para trazer vida ao seu espírito, para gerar vida no nosso espírito. A morte não é nada mais do que a retirada da vida de Deus do espírito humano. Deus retira a sua vida do espírito nessa condição carnal e o corpo falece e o espírito volta para Deus. Segundo as Escrituras, antes do homem receber a nova vida de Deus no seu espírito, ele está morto espiritualmente. Jesus disse: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Agora é interessante o que Jesus falou aqui, que embora o homem esteja morto, porque quando ouve a palavra ele passa da morte para a vida, me parece que a única sensibilidade, ou a única, como eu diria, o único contato que permanece ativo no ser humano é o ouvido, para que ele ouça a palavra de Deus, que ele está morto. Jesus diz aí: na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará, tem a vida eterna, não entra, mas passou da morte para a vida. Então o homem está morto. Deus, pela sua misericórdia, permite que apenas os seus ouvidos estejam abertos para ele ouvir a palavra e ter a oportunidade de sair de morto espiritual para viver a vida eterna. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, nos dá uma visão detalhada a respeito do homem antes da vida do Espírito de Deus ser gerada no seu espírito. Preste atenção. Colossenses 2,13. Vocês estavam mortos por causa dos seus pecados e da incircuncisão da sua natureza humana. Então Deus lhes deu vida com Cristo, pois perdoou todos os nossos pecados. Então Deus lhes deu vida com Cristo. Interessante isso. Nós não ouvimos o Evangelho para nós fazermos uma opção de frequentarmos uma igreja ou não. Nós ouvimos o Evangelho para termos a oportunidade de sairmos dessa condição de morte para uma condição de vida. E quem gera esta vida em nós é o Espírito Santo. O trabalho de Deus, portanto, na vida do homem se dá no seu espírito, na sua alma e no seu corpo. As Escrituras dizem: e o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Então, o trabalho de Deus, que é espírito, se dá exatamente no espírito humano. Então Paulo coloca aqui, escrevendo aos Tessalonicenses, que o trabalho de Deus chamado santificação se dá em primeiro lugar no espírito. O trabalho de Deus é no espírito, primeiramente, prioritariamente. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1, diz: e vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar,
Presta atenção, do Espírito, versículo 2 de Efésios 2, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Verso 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, presta atenção, verso 5, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Esse texto é muito interessante. Paulo está dizendo que os irmãos que pertencem àquela igreja foram vivificados. Eles estavam mortos, mas a graça de Deus os alcançou. E além de mortos, irmãos, olha que tragédia, né? Eles estavam vivendo sobre a ação do príncipe da potestade do ar. Os enganos do inimigo são implantados onde? No espírito humano. E a partir daí ele afeta as outras duas estruturas do ser humano, a alma e o corpo. Eu li no texto anterior, de 1 Tessalonicenses 5:23, que Deus santifica o espírito, a alma e o corpo. Na alma, isto é, na mente e nas emoções, o inimigo cria estruturas chamadas sofismas, que são estruturas mentais e emocionais de enganos e falsas informações a respeito de Deus, olha que tragédia, a respeito de nós mesmos e a respeito dos outros. Tudo isso para roubar nossa essência. Do Espírito, é importante permitir que gere a de Deus em nós, é muito importante. Novo, que não nasceu do Espírito, está sob a influência do príncipe que atua nos ares, no príncipe que atua nos filhos da desobediência, nessa potestade do ar, comandada por Satanás e seus demônios. Então, quando Deus planejou o nosso nascimento, por isso, queridos, que quando lá no capítulo 3 de João, Nicodemos chega elogiando Jesus, dizendo: Senhor, nós sabemos que Tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que Tu fazes se Deus não for com ele. Jesus entra logo no assunto. Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus entra no assunto, porque o importante é que o homem nasça de novo, para que ele saia dessa condição de domínio, de engano, a respeito dele mesmo, a respeito de Deus. Quantas mentiras, meus irmãos, o inimigo implanta na cabeça das pessoas, mentiras a respeito da pessoa. Você não tem capacidade, ninguém te ama, e começa a colocar um monte de defeito em você, que é um ser que foi criado à imagem e semelhança de Deus, que é um ser querido por Deus, que é um ser que Deus amou e entregou o seu filho por você, e a pessoa fica deprimida, irmãos. Isso são os pensamentos, os sofismas malignos. Quantos sofismas, pensamentos, estruturas mentais que as pessoas têm a respeito de Deus? Uma visão errada, equivocada a respeito de Deus, atribuindo a Deus muitas coisas que Deus não faz e nem é da sua natureza. E quantas pessoas estão sob a influência de sofismas, onde o diabo fala assim: olha, tal fulano de tal não presta, não vale nada. Né? Há muitos filhos, o diabo fala para eles na mente deles: obedece seu pai, sua mãe, entristeça-os.
E chega até a extremos onde o diabo fala na mente dos filhos: mata o seu pai, mata a sua mãe. São sofismas. E Deus, pela sua graça, amor e misericórdia, quer que eu e você nasçamos de novo. Sabe para quê? Para a gente sair debaixo dessa estrutura, deste comando de Satanás que engana as pessoas, que escraviza as pessoas. O novo nascimento é uma obra através da qual Deus arranca o homem de debaixo desse jugo de engano. Louvado seja o Senhor. Agora é algo sublime. O Espírito Santo fala na nossa mente, fala no nosso coração. Toda pessoa que está sofrendo deveria querer nascer de novo, porque é possível que esse sofrimento, não estou afirmando que seja, mas é possível que esse sofrimento pelo qual você está passando seja uma ação direta desse principado, do espírito que opera nos filhos da desobediência. O inimigo age no espírito do homem, prende lá no espírito do homem. É lá no espírito, não é na mente. Agora, primeiro no espírito, depois ele vai para a alma, que é a segunda dimensão, de dentro para fora, e em terceiro lugar ele vai então para o corpo. No corpo, o inimigo escraviza o ser humano, levando-o a práticas pecaminosas, algumas das quais vergonhosas e também hediondas. A palavra hedionda significa horrorosa, fedorenta, asquerosa, imunda, repulsiva, sórdida, terrível. O domínio de Satanás sobre o homem é a partir do seu espírito, e é por essa razão que, em primeiro lugar, o trabalho de Deus se dá no espírito do homem, por meio do Espírito Santo gerando uma nova vida. Por isso que Jesus disse lá em João 3,8, que o Espírito Santo gera nova vida. Ele dá ao homem nova vida. O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é excelente, é o Espírito Santo que nos arranca, meus irmãos, lá da lama, do pecado, da fraqueza. É o Espírito Santo que nos põe em pé. Ele é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Ele é Deus. E Deus acertadamente, irmãos, disse, Deus sempre acerta, né? Deus diz assim: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Será por que Deus disse isso, irmãos? Porque nos últimos dias seriam dias terríveis, onde a ação de Satanás seria implementada no planeta Terra de forma terrível. Então é para gerar vida, para gerar salvação, para gerar libertação na vida do homem. Escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículos 10 e 11, Paulo diz: se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Quando Cristo está em nós, quando você recebe Jesus como seu Salvador, você recebe o Espírito Santo, você recebe Deus, você recebe a obra da salvação através de Jesus, mas você recebe Deus dentro de você. Por isso Paulo diz aqui que o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Vida do Espírito. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja Deus. Paulo está dando uma notícia maravilhosa para os irmãos da igreja em Roma. Ele está dizendo: meus irmãos, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em vocês, esse mesmo Espírito, ele vai vivificar o corpo mortal de vocês. Ele vai, pelo mesmo Espírito que habita em vocês. Louvado seja Deus. Foi o Espírito Santo que ressuscitou a Jesus. E é esse mesmo Espírito que está em nós, que gera no coração do homem a vida espiritual. Podemos dizer, em outras palavras, que a implantação da nova vida, gerada pelo Espírito Santo,
é a libertação do espírito humano, do jugo e das influências do espírito que Paulo chama de potestade do ar. Esse espírito, a potestade do ar, exerce uma influência direta sobre todos aqueles que ainda não nasceram de novo, e também sobre todos aqueles que quebraram a aliança com Deus e que vivem de forma desordenada e não de conformidade com a palavra das Escrituras. Eu estava orando e meditando, escrevendo algumas coisas, e o Espírito Santo me inspirou a escrever isso. Eu li, reli, falei, isso é muito sério. E pensei, e agora estou pensando que essa palavra, esta informação que eu dei para você, que o Espírito, chamado por Paulo de potestade no ar, exerce uma influência direta sobre todos aqueles que ainda não nasceram de novo e aqueles que quebraram a aliança com Deus, que vivem de forma desordenada e não de conformidade com a palavra de Deus. É uma palavra dura, pesada. Porém, não tem como eu não te falar isso. Eu seria infiel à palavra, porque está escrito isso. Paulo, inclusive no texto aos Efésios, capítulo 2, ele diz assim: irmãos, nós estávamos debaixo desse jugo, mas Deus, pela sua misericórdia, nos deu vida, nos vivificou, nos deu vida novamente. Então eu estou sendo muito sincero com você. Se você quiser escapar desse jugo de domínio da potestade do ar, a única forma é você abrir o seu coração e permitir que o Espírito de Deus gere a sua vida em você. Aí sim, aí esta influência vai ser quebrada. Eu quero ler para você um texto muito sério das Escrituras, que diz assim: ao servo Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem. Veja, olha esse termo, os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem, presta atenção, e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 22 a 24. Que sério! Paulo, nesse texto, instrui Timóteo, seu filho na fé, como lidar com as várias situações que ele enfrentaria no seu ministério. E uma dessas situações é a de como tratar com alguém que quebrou a sua aliança com Deus e se separou da graça e de novo caiu nos laços do diabo, em cuja vontade esta pessoa está presa. Meus irmãos, que coisa séria! Que séria esta palavra! Paulo é enfático ao dizer que o espírito humano está debaixo do controle do espírito que agora atua, isto é, exerce governo sobre os filhos da desobediência, e acrescenta, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Debaixo de um jugo. E a única forma da pessoa sair debaixo desse jugo é abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo gere a vida de Deus dentro dela. Uma pessoa que vive segundo as inclinações da sua carne e faz a vontade da carne
e dos pensamentos, ou seja, não tem um controle, porque é influenciado. Talvez você já tenha se sentido assim, não querer fazer alguma coisa e você acaba fazendo, porque você sabe que aquilo é errado, mas você acaba fazendo, porque há uma influência. Como se não bastasse isso, essa pessoa ainda vive sob o domínio do príncipe da potestade do ar, ou seja, sobre o domínio de Satanás. Isso é triste. O que me inspira a pregar essa palavra para você é que eu acredito que, se você entender, Deus está te dando a chance de você sair da condição de domínio, de governo, de influência, de opressão do príncipe da potestade do ar. É que Deus pode te dar a oportunidade de você abrir o seu coração e pedir ao Espírito Santo para gerar vida dentro de você. Porque Jesus falou em João 3,8 que o Espírito Santo gera vida. Quando o homem vive a sua vida natural, isto é, sem o governo do Espírito Santo, vida natural é uma vida sem o governo do Espírito Santo. Ele está diretamente, de forma inconsciente, subordinado ao governo do príncipe da potestade do ar. Por isso é necessário o homem nascer de novo. Não é uma questão de você virar crente. Não é isso. É uma questão de vida ou morte espiritual. Ou você continua debaixo dessa estrutura, continua vivendo a sua vida normal, natural, debaixo dessa estrutura, ou você toma uma posição, abre o seu coração e pede ao Espírito Santo para vir sobre você e arrancar você dessa estrutura. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 45, Paulo disse assim: pois assim está escrito, o primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. Interessante que Paulo, que tem uma visão clara do senhorio de Jesus, aqui ele dá um adjetivo a Jesus, de espírito vivificante, ou seja, o Espírito de Deus que representa Jesus hoje, na obra da regeneração, ele vem trazer vida para dentro de nós. É interessante essa linguagem de Paulo. O primeiro Adão, alma vivente, pai da nossa natureza. O segundo Adão, espírito vivificante. O que Paulo está falando aqui é que a vida de Jesus é espiritual, ela é vida, ela é energia viva. E esse poder de Jesus, ele vai arrancar o homem de debaixo dessa estrutura maligna, dessa estrutura de engano, vai libertar a mente do homem dos sofismas, do engano, das más informações. Por isso, precisamos nascer de novo, permitir que a vida do Espírito seja gerada em nós. O apóstolo Paulo também faz menção da nova vida em Cristo ao escrever aos Romanos, no capítulo 8, versículo 2, onde ele diz assim, nova versão transformadora, vou ler em duas versões, nova versão transformadora: pois em Cristo a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. Veja, a lei do Espírito que dá vida e a lei do pecado que leva à morte. Nova tradução na linguagem de hoje, Romanos 8:2. Pois a lei do Espírito de Deus, que nos trouxe a vida por estarmos unidos com Cristo, livrou vocês da lei do pecado e da morte. Paulo está falando aqui da vida espiritual, da lei do Espírito. Lei. Assim como existem, meus irmãos, leis que estabelecem normas para um padrão de comportamento natural, normal, também existem leis pelos princípios espirituais que estão sob a responsabilidade do Espírito Santo. E a nova vida é uma dessas leis que estão sob a responsabilidade do Espírito Santo. Não existe lei para
para todas as coisas, que estabelecem um padrão de comportamento. Existem as leis espirituais. E o novo nascimento, a vida do Espírito, é uma lei que é gerenciada, que é governada pelo Espírito Santo. O novo nascimento não é algo superficial, não é uma mera reforma moral, não é uma mudança, é uma mudança, melhor dizendo, é uma mudança completa do coração, do caráter e da vontade. É uma ressurreição, uma nova criação, é o passar da morte para a vida, é uma mudança tão radical para que você possa ter uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança, novos temores, segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, comentário do Evangelho de João, página 90. Achei interessantíssimo isso aqui. Tirei de lá. Veja que a vida que o Espírito Santo gera em nós, irmãos, é uma vida de uma nova natureza, novos hábitos, novos gostos, novos desejos, novos apetites, novos julgamentos, novas opiniões, nova esperança, novos temores. Agora eu não temo mais a morte, eu temo respeito a Deus. Muda. O Espírito Santo muda, o Espírito Santo transforma. Jesus falou que Ele traz nova vida, e essa palavra, essa proposta é que o Senhor está trazendo para você nesse dia, nesta noite. Aleluia, Deus. A gente precisa de orientação bíblica. A gente precisa mudar a nossa mentalidade. A gente precisa mudar. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, a partir do versículo 5, observe as palavras de Paulo, ouça: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivieis nelas. Agora, porém, despojai-vos, tirem de sobre si igualmente tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Irmãos, o Evangelho é uma mensagem transformadora. Amém. Aleluia. Transformadora. Quando o homem abre o seu coração, que ele recebe a palavra, o impacto, a transformação é tremenda na vida dele. Continuando, verso 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos. Verso 10: e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão ou incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Verso 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. Verso 17, preste atenção: e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Somente o homem
que nasceu do Espírito, que não está mais sob o jugo do príncipe da potestade do ar, que não está mais sob o jugo de Satanás, sob o domínio dele, pode fazer tudo em nome de Jesus, seja palavra, seja ação, seja pensamento, sejam obras, tudo em nome de Jesus. A vida do Espírito em nosso espírito nos faz refletir o caráter de Cristo em todo o nosso viver. Pensamentos, palavras, atitudes, tudo muda. Diga graças a Deus. Tudo muda. Somente a vida do Espírito de Deus em nosso espírito pode transformar a nossa vida. Somente a vida do Espírito de Deus pode transformar. Não é palavra. Jesus falou: e conhecereis a verdade. A verdade está aqui na palavra. Há muitas pessoas que conhecem a palavra, mas não têm a revelação da verdade. Há pessoas que estão muitas vezes dentro das igrejas e não são transformadas. Por quê? Porque não abrem o coração para o trabalho do Espírito Santo. Há muitas pessoas que estão aprisionadas na mentira, no engano, nos vícios, na mentira. Repetir, né? Porque não abriram o seu coração, não foi gerado nelas a vida do Espírito. Então é necessário que nós abramos o nosso coração e permitamos que a vida do Espírito gere a vida de Deus em nós. E eu quero, antes de concluir esta palavra, trazer um desafio para você. Talvez você já está há tanto tempo lendo a Bíblia, ou quem sabe na igreja, mas a sua vida está debaixo de um jugo. A sua mente está dominada por sofismas. Você não confia nos outros. Você não confia em você mesmo. E você desconfia até das promessas de Deus na palavra. E o meu desafio a você em nome de Jesus hoje é para que você abra o seu coração. Eu quero fazer uma oração com você, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados e clamando ao Espírito Santo que venha gerar a vida de Deus em nós, que venha gerar transformação de Deus em nós, que venha libertar a nossa alma dos queixumes, das derrotas, dos fracassos, que venha libertar, quem sabe, o nosso corpo de vícios, de fraquezas. O Espírito Santo, quando ele entra, há uma mudança, há uma transformação. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você para que haja essa mudança. É o Espírito Santo que tem esse poder de transformar a vida do homem. É o Espírito Santo. Jesus falou que o vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito Santo. Eu quero orar nessa noite para que você nasça do Espírito. Eu quero orar para que haja um nascimento hoje espiritual. Onde você estiver, se você puder curvar a sua cabeça, faça isso agora. Eu quero orar com você. Se você quiser repetir esta oração, repita comigo, diga assim: Senhor Deus, muito obrigado pelo esclarecimento que esta palavra me trouxe. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor gera vida no meu espírito, porque o Senhor me liberta da escravidão e de todos os níveis de domínio do inimigo. Por isso, nesta noite, eu quero firmar uma aliança, um pacto, entregando a minha vida ao Senhor
para que o Senhor gere uma nova vida no meu interior. Em nome de Jesus, pela fé, eu acredito que nesta noite algo maravilhoso aconteceu na minha vida. Perdoa, Senhor, os meus pecados, porque a partir de hoje eu abro o meu coração e permito que o Espírito de Deus gere a vida de Deus no meu espírito. Eu creio que a morte espiritual, que até o dia de hoje, se porventura estiver sobre a minha vida, em nome de Jesus, não me governará mais, porque eu recebo vida no meu espírito, eu recebo libertação no meu espírito, em nome de Jesus. Amém. Quero te dar uma boa notícia. Ora, nós não temos recebido o espírito do mundo, e sim o Espírito que provém de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dois espíritos: o espírito do mundo, que leva as pessoas ao fracasso, e o Espírito de Deus que nós recebemos. Você que fez esta oração agora, recebeu, para que você conheça o que foi nos dado por Deus gratuitamente. Hoje Deus te introduziu em uma nova dimensão do conhecimento dele através do seu Espírito. Que o Senhor te abençoe, que Ele abençoe a tua casa, que Ele abençoe o teu coração, que Ele abençoe a tua vida, que Ele abençoe a tua família, não só hoje, mas a partir de hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Quero convidar os irmãos da congregação, se coloquem em pé.